Pronto, tá gravando. Deixa aqui aberto do lado que eu vou aceitar. Então, bom dia, pessoal. Depois de alguns meses aí, né? Parado. A gente estamos voltando. Para quem está chegando agora, né? Porque tem pessoas novas que se inscreveram agora. Esse grupo, né? Visa investigar os métodos, né? Que o Lacan empregou. Os métodos de leitura que o Lacan empregou nesse projeto dele de retorno a Freud, né? Nessa nova abordagem, né? Nessa releitura, né? Tem várias formas de dizer, nessa releitura que ele vai fazer do texto freudiano. Nesse momento, né? Desde o começo do semestre, a proposta desse ano, né? É fazer dois movimentos, né? Primeiro, um movimento de pegar o caso Dora e entender como Freud, né, lê o caso Dora, como ele constrói o caso Dora, desse ponto de vista metodológico, e depois tomar o texto Intervenção sobre a Transferência, que é um texto no qual Lacan vai fazer uma leitura, né, uma abordagem desse texto freudiano do caso, e ver qual método ele utiliza ali. Né, quais estratégias de leitura ele emprega para fazer para levar à frente esse trabalho, né, que ele se propôs de retornar a Freud. Então, nos próximos encontros, né, nesse semestre, alguns encontros a gente vai se dedicar ao texto do Freud, do caso Dora, para fazer essa recuperação do que o Freud diz do método, do que a gente identifica ali como método, das estratégias do Freud, para discutir essa parte metodológica. E alguns encontros a gente vai discutir o texto de intervenção sobre a transferência, né, como Lacan faz essa reconstrução. Uma parte, né, assim, uma parte de um método que ele utiliza para fazer a reconstrução do texto do Freud. Tá bom? Então, assim, quem não leu ainda o caso Dora, acho que poderia ir lendo, né, para esses próximos encontros, que eu acho que em uns 2 ou 3 encontros a gente consegue dar conta dessa parte do Freud, e depois ler, né, a Intervenção sobre a Transferência, que aí vão ser os últimos 3 encontros. Eu não lembro quantos encontros a gente vai ter, mas mais ou menos isso. Então, 6 encontros, 7 encontros. Tá bom? Aí eu vou, então, trazendo aqui, né, eu vou comentando com vocês o que eu preparei. Uma parte eu já tinha falado no encontro passado, mas eu vou retomar, porque como faz alguns meses, acho que é importante a gente retomar aqui o fio da meada. É isso. Então, o texto que eu usei é o caso Dora, né, da Autêntica. Então, assim, no começo do caso, qualquer momento, né, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, algum comentário, né, se passar por uma parte que leu, que quer destacar, é só levantar a mão. Não sei se aqui tem levantar a mão. Tem levantar a mão ou abrir o microfone que eu dou a palavra. Então, no caso Dora, né, confluem dois estudos, que é o estudo sobre a histeria, né, que é um caso de histeria, e da teoria dos sonhos. Então, assim, a gente pode considerar o fragmento da análise de um caso de histeria, que é o nome verdadeiro, né, assim, o nome dado por Freud ao caso Dora, como um rio no qual deságua 2 tipos de correntes, que são dos estudos sobre a histeria, né, que o Freud vinha estudando e desenvolvendo nos anos anteriores. Por isso, a Cristiane trouxe essa ideia da etiologia da histeria, né, que faz parte desse momento, e da interpretação dos sonhos. Então, se por um lado Freud está tentando demonstrar nesse texto do caso Dora a teoria da etiologia da histeria e a formação dos sintomas,
Por outro lado, ele está tentando reafirmar, né, demonstrar, provar ali a teoria dele dos sonhos, em especial o procedimento de interpretação dos sonhos, ou seja, o método. Então, são duas teorias que já estão servindo, né, como um pressuposto teórico, epistemológico, que orienta a abordagem que o Freud vai fazer do caso. Então, a gente já tem essas duas teorizações de pano de fundo, que vai orientando tanto a leitura que o Freud vai fazendo do caso, do material, como ele vai reconstruindo e lendo o material, interpretando o material, como, de um outro ponto de vista, como ele vai intervindo, né, pensando nessa dimensão do procedimento. Então, indo para o caso, né? Então, com 18 anos, né, a Ida Bauer é a Dora, foi atendido por Freud durante 11 semanas, a partir de outubro de 1900, que foi justamente o ano da interpretação dos sonhos. Então, ele estava, no momento ali, muito tomado, né? Tanto pela teoria da histeria, que ele vinha desenvolvendo, quanto pela teoria dos sonhos, que ele tinha terminado de escrever em 1899 e publicou em 1900. O caso em si, né, também foi redigido nessa época, em 1900, só que foi publicado 5 anos depois, que ele, né, fala lá no texto, por uma questão de sigilo. Aí já no pós-fácil, o Freud traz elementos, né, assim, já faz uma apresentação desse tema da parte metodológica, que é o que nos interessa. Então, no pós-fácil, né, na página 35, Freud vai afirmar que ele quis mostrar de que modo a arte da interpretação dos sonhos pode ser empregada para desvelamento do conteúdo recalcado na vida psíquica na análise de 2 sonhos, né? Vamos lembrar que ele analisa 2 sonhos de Dora. Então, para Freud, a interpretação dos sonhos é semelhante à técnica psicanalítica, assim como também ao método de pesquisa. Isso já é um ponto importante, né, para a gente pensar essa dimensão metodológica, que é essa articulação que o Freud vai fazer entre método de interpretação dos sonhos, método de tratamento e método de pesquisa. Então, tanto o método de interpretação dos sonhos, a estratégia, o procedimento utilizado ali por ele para analisar os sonhos, no livro lá da interpretação dos sonhos, ou no caso Dora, quanto o método utilizado por ele para analisar os sintomas, interpretar os sintomas, quanto o método de pesquisa, né, que aí ele utiliza de uma forma mais abrangente, né, lendo textos, né, e articulando com o caso, tem uma similaridade, tem uma semelhança. Então, método de pesquisa e método de tratamento confluem, né, se articulam. Isso é interessante, né, porque assim, o método de pesquisa, o método de leitura, né, quando a gente vai pensar no método de leitura, ele é um método de pesquisa. Como a gente já estudou, por exemplo, lá com o Thomas Kuhn, né, quando ele vai contar dos métodos de leitura que ele empregou na leitura dos textos do Aristóteles, fica claro como o método de leitura é um tipo de método de pesquisa que a gente pode empregar na abordagem textual, que a gente emprega na abordagem textual. Em psicanálise, né, a gente trabalha, né, com textos, quando a gente vai fazer pesquisa. Seja com textos teóricos, por exemplo, o Freud, né, com os textos da época dele, dos autores que ele foi recuperar ali para produzir a teoria dele, quanto quando a gente trabalha na clínica, nos casos. Porque quando a gente vai discutir um caso, construir um caso nessa direção da pesquisa, a gente tem que transformar o caso primeiro num texto. Então, no final das contas, a gente está sempre trabalhando com texto. Então, o método de leitura me parece muito coerente para pensar a pesquisa em psicanálise, porque é uma pesquisa sempre textual. Em Lacan, isso vai ficar ainda mais reforçado, né? Essa ideia inclusive da fala do paciente como um texto, por isso também vai dar para articular com o tempo, com o próprio método psicanalítico de tratamento, né? Esse tema dos métodos de leitura. Mas os métodos de leitura, então, né,
vem, né, assim, na pesquisa que eu estou fazendo, vem no lugar, né, vem dentro desse campo dos métodos de pesquisa. Então, o Kuhn mostra o quão importante e decisivo é o método de pesquisa ou o método de leitura que você utiliza e emprega para abordar um conjunto de textos. Porque isso pode viabilizar uma pesquisa, inviabilizar uma pesquisa textual, pode te levar por caminhos problemáticos e produzir resultados equivocados, ou pode levar por caminhos interessantes e produzir caminhos interessantes. Então, a gente está pensando aqui o método de leitura também como um método de pesquisa. Não é um método de leitura naquele sentido que também pode ser pensado, né? De ajudar o leitor a ler um texto. Tem isso também, né? Métodos de leitura que nos ajudam a ler texto. Como que você encontra um problema num texto, como você encontra a tese, como você isola os conceitos, como você recupera os autores, como você faz uma síntese. Aí N estratégias aí de leitura. Não é exatamente, não é isso. Não é método de leitura no sentido de nos ensinar a ler um texto. Tem também, são importantes, né? É um recurso que a gente utiliza e que vale a pena, de fato, estudar, utilizar, porque faz a gente se apropriar de um texto de uma forma mais complexa e mais completa, mas não é nesses métodos de leitura que a gente está falando aqui. A gente está falando de um método de leitura como uma estratégia de pesquisa num campo de saber cujo objeto de pesquisa, né, ou material de pesquisa é sempre textual, é sempre um texto. Porque a gente tem que ter, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa, o método ele tem que ser coerente com o objeto de pesquisa. Então, se a gente pesquisa texto, a gente tem que ter um método coerente com o texto. Por isso, o método de leitura. Em outros campos, né, vão se utilizar outros métodos. Campo da física, da biologia, química, sabe? Vão se utilizar outros métodos. Né? E isso é um gap, né, no nosso campo. Me parece um gap, né? Por isso que eu estou querendo estudar. A gente não tem um desenvolvimento de pesquisa claro, uma investigação dos métodos que o Lacan empregou para ler o Freud. Uma recuperação desses métodos, né, de leitura. Que estão ali, que estão incluídos no programa de investigação dele. Você levantou a mão, Aline? Não, acabei de levantar. Tá. Não, eu queria só, como é a segunda vez, eu nem sei que vez que eu estou lendo o caso da Dora, o texto do Freud, mas dessa vez, eu acho que por conta dessa sugestão de pensar aqui os métodos de leitura desse grupo de estudos, ao qual eu estou chegando agora. Chave, né? Chave, né? Mas o que me chamou muito mais atenção dessa leitura é o quanto o Freud é sincero e honesto enquanto método de escrita do caso. Isso que você falou, assim, de como ele vai falando, olha, eu estou trazendo isso porque e estou deixando outras coisas de lado. Ele é muito explícito, muito claro nas escolhas que ele faz enquanto escreveu o caso. E eu acho super difícil escrever caso, levar caso para supervisão. A gente tem que escolher o que vai levar, o que não vai, né? O que vai colocar quando escreve ou não. E eu acho esse texto muito bom para pensar também o método de escrita, não só o método de leitura. Era só isso, assim, essa coisa que me chamou a atenção nessa leitura. Então, isso é muito interessante, né? Porque eu até tinha anotado aqui, que eu estava relendo aqui as minhas anotações, que de fato, né, nesse campo, nesse sentido, né, do caso, né, e mesmo no sentido da pesquisa, um método de leitura, ele é também ao mesmo tempo um método de escrita. Porque a maneira como você lê condiciona a maneira como você vai escrever o caso. Assim como na clínica, a maneira como a gente lê o caso condiciona a maneira como a gente vai intervir, por exemplo, né? Vamos pensar a escrita como intervenção, aí nesse caso dos atendimentos. E é sempre uma escolha. Então, tem sempre escolhas metodológicas que a gente faz. Uma delas é
que parte do material a gente vai analisar, que parte a gente não vai analisar. É um recorte. Mesmo aqui nessa elaboração que eu estou fazendo no caso Dora, eu estava falando e estava pensando nisso, né? Um monte de coisa ficou de fora. Tem um monte de coisa que ficou de fora. Eu não analisei tudo. Eu não estou recuperando tudo. Eu recuperei uma parte só. No caso da intervenção sobre a transferência, vocês vão ver mais ainda. Eu só recupero a parte que o Lacan relê a partir da dialética, né, hegeliana, o caso Dora. Mas tem vários outros elementos ali no texto, né? Poderiam ser recuperados e articulados. Então tem uma escolha, né? Toda vez que a gente vai ler um texto, igual você falou, parece que agora vou ler de novo, dessa vez você lê enviesado, né? Agora, você está enviesado, por conta desse tempo, fica estudando os métodos, aí fica enviesado. E sempre é enviesado, né? Se você estivesse estudando outro tema, também seria enviesado, porque não tem como dar conta de tudo. Qual que é o viés do Freud? O que enviesa o Freud? A teoria da sexualidade e a teoria dos sonhos, nesse caso. Isso enviesa a leitura dele do caso. Ele está tentando explicar tudo aquilo que a Dora está vivendo, todo o sofrimento dela e as vicissitudes desse sofrimento, pela teoria da sexualidade que ele já vinha desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que ele lê e tenta explicar a partir dessa teoria, ele tenta provar a teoria dele. Então, é um duplo movimento, né? Assim, é um movimento de leitura, mas também de escrita, né? Assim, e é um movimento de explicação de certos fenômenos, mas de demonstrar que aquela explicação é verdadeira. Que ele está defendendo uma tese. Às vezes, em vários momentos do texto, a gente vê ele metendo os pés pelas mãos, ele forçando a barra, né? Ele se equivocando. É uma série de equívocos dele, né? Tem coisas, no caso, na leitura do caso, que ele deixa de fora e que outros psicanalistas vão criticar. Né? Eu indiquei para vocês aquele documentário Hysterical Girl. Eu acho que depois eu posso passar de novo. É um documentário, ele não é muito antigo, ele é mais recente. Uma diretora, né? Ela vai pegar o caso Dora e vai fazer uma análise, vai usar uma chave de leitura, né? Para destacar o abuso sexual sofrido por Dora, perpetrado pelo Sr. K. Então, é uma atriz jovem e ela vai falando como se ela fosse Dora. E ela vai articulando com julgamentos de mulheres que passaram por abusos sexuais e assédios sexuais e levaram, né, os agressores a julgamento e como eles vão abordando a vítima como se ela fosse a responsável, como se ela estivesse fantasiando, como se minimizando o que o cara fez. E ela vai fazendo recortes da fala do Freud, do Sr. K, da Sra. K, e articulando tudo isso. Como o Freud, né? O Freud não viu essa dimensão do caso, não se atentou para isso. Não leu a dimensão abusiva e de assédio que teve. Então, é um documentário sensacional. Faz você ler o caso assim, de outro jeito. Faz você ter outra visão do caso. Eu vou pegar aqui, eu vou passar para vocês. Peraí, eu tenho o link dele aqui. Chama Hysterical Girl. Tá no YouTube. É curtinho. É da Kate Novak, a diretora. Ele tem 13 minutos. Cadê? Aqui. Eu passei. Vou colocar ali nos métodos também, que aí depois se alguém quiser ver. Eu acho esse documentário muito bom, ele é incrível. Faz a gente ter uma outra leitura do caso. Mas é isso, são chaves de leitura, né? Que aí você olha de um jeito que você não tinha olhado antes. E tudo isso tem a ver com o método. O método também cria uma perspectiva, né? Um jeito de olhar. O método, né, cria um caminho a percorrer. O Kuhn, né, quando a gente trabalhou com o Kuhn, ele fala isso. O universo teórico
que orientava o método, assim, a forma dos newtonianos, né, da galera do século XVII, XVIII, de ler o Aristóteles, era uma. Estava muito, né, organizado em torno dos conceitos newtonianos. E isso produziu uma leitura equivocada do Aristóteles. Que uma leitura anacrônica, porque tentava aplicar ao Aristóteles certas regras de entendimento, de compreensão, que não existiam na época dele. Então, que se for ler nessa chave, de fato, você vai pensar que ele está errado, que ele está falando um absurdo. E aí ele vai propor um outro método, vai propor uma outra regra de compreensão, que é ler o autor de acordo com o contexto histórico, né, e com o contexto teórico daquele autor, para tentar entender o pensamento dele. Então, são chaves de leitura, né, são perspectivas de leitura diferentes. Isso tem a ver com o método. Que a gente vai ver depois, colocando intervenção sobre a transferência. Ele propõe uma outra perspectiva de leitura, né, uma outra chave de leitura para ler esse texto. Pode falar, Vitória. Bom dia, gente. Eu cheguei aqui, né, caí de paraquedas por aqui, sou nova na discussão, mas essa parte que você trouxe me lembrou muito também de quando, nos estudos individuais, eu acabo percebendo essa forçação de barra também do Lacan para provar a teoria dele quando faz essa leitura do Freud. E isso já vem de algumas discussões, né, também de outros grupos, de quando ele indica que está tendo um movimento de significante ali, e você vai no texto e você não vê bem aquilo que ele está propondo. E fez muito sentido agora você trazendo isso, de que o Freud tinha o viés dele, que era a teoria da sexualidade e do sonho, e o Lacan tem o dele, que é o do significante. Então, é interessante ver isso, quanto ele também força a barra, e você trazendo isso, né, que é um método de leitura diferente, que se propõe ali, né, de pesquisa diferente, me fez pensar nisso, né, desse movimento que o Lacan faz também. Então, essa forçação de barra é comum nas leituras, né? A gente tem que ter uma posição crítica para perceber isso, porque os autores, eles não estão apenas lendo ingenuamente, ou eles estão recuperando algo que está no texto, algo óbvio, né? Às vezes eles colocam como se fosse óbvio. Não é, eles estão tentando demonstrar, né? Eles estão tentando defender uma tese, né, deles. Então, às vezes tem uma forçação de barra, né? No caso do Freud, assim, acho que com distanciamento a gente consegue ver melhor. No caso do Freud tem também. Então, mas essa forçação de barra é comum, porque é como se, assim, é uma forçação de barra. Ele precisa fazer um movimento argumentativo para defender a tese dele e te convencer de que o que ele está propondo é verdadeiro. Todo autor vai fazer isso na defesa da tese. Agora a gente tem que ter uma posição crítica para analisar. Ele consegue mesmo? Ele está conseguindo argumentar? Se a gente parte do pressuposto que o Lacan está falando a verdade, né, a gente não consegue ter essa crítica. Ele está construindo uma verdade, né? Ele está construindo uma verdade ali, né? É uma construção de uma verdade, mas não é a verdade. Então, se a gente tem uma posição crítica, a gente consegue analisar isso. Que é uma postura crítica em relação ao texto, né? Por isso que aí os métodos de leitura, não esses necessariamente, mas mas os métodos de leitura que eu estava falando, essas estratégias para ler um texto, nos ajuda. Que ajuda a identificar, ele tem essa tese. Ele está tentando demonstrar essa tese, ele está usando tal argumento. Não parece que esse argumento é válido. Não parece que esse argumento se sustenta. Dá para a gente criticar. É que eu acho que tem uma dificuldade no campo de olhar para o Lacan de uma forma crítica, né? No geral do campo lacaniano. Vai se tomando tudo o que ele diz, né? Assim, como se fosse um texto sagrado, né? Ele está falando é verdade, é um texto sagrado, não se pode criticar. Aí aparece uma crítica em relação ao texto, logo dá uma volta na crítica, né? Vocês não entenderam o que ele disse, isso só daria para entender se vocês fizessem análise. Então, assim, rebate a crítica, né? Tem muito disso no nosso campo, infelizmente, né? Aí, no mesmo pós-fácil, né, na página 35, ele vai falar
que através desse procedimento, que é o procedimento da interpretação dos sonhos, então, assim, ele afirma, né, que no texto do caso, Dora, através do procedimento da interpretação dos sonhos, ele quis evidenciar os processos psíquicos na histeria. Aí ele usa recalcamento, formação dos sintomas, deslocamentos, tudo isso são conceitos que a gente pode pensar como operadores de leitura. Então, ele vai pegar um conceito, né, uma teorização, e vai usar isso como um operador de leitura. Né? Ele vai aplicar, né, esse conceito para interpretar, para ler, para explicar determinado fenômeno. Isso também tem a ver com método. Dependendo dos conceitos que você mobiliza para ler um caso, você obtém um resultado interpretativo. Ou você pode ter outro resultado. Por exemplo, se você usa a teoria da histeria para ler um caso, você vai obter, né, um tipo de interpretação, de entendimento do caso. Se você usa a teoria da psicose, outro. Né? Na clínica, pensando, obviamente. Né? Que vai gerar outro tipo de direção do tratamento, outra intervenção, outra posição do analista. Então, os conceitos que a gente mobiliza, né, condicionam a forma como a gente vai ler o texto e como a gente vai escrever esse texto também, pensando na leitura escrita. Então, aí eu escrevi aqui, de fato, o método psicanalítico, organizado em consonância com a hipótese de inconsciente, introduz no campo científico da época uma nova forma de entender e tratar as problemáticas histéricas. Né? Então, Freud constrói toda uma nova teoria, e essa teoria da sexualidade, né? Não individualmente, né? Assim, no sentido de sozinho, né? Mas ancorado e amparado por outras teorias, né? E ele articula e produz. Aí surge uma novidade, que é a teoria psicanalítica, para tratar dos problemas histéricos que estavam sendo tratados de uma outra maneira, né, no campo médico. Assim, vemos a importância que Freud dá ao método psicanalítico, em especial ao método de interpretação dos sonhos. Um dos objetivos do nosso trabalho será compreender o que é, o que visa e como é empregado o método de interpretação dos sonhos do Dora. Como o próprio Freud adverte no pós-fácil, sem isso não é possível entender corretamente a análise de Dora. Isso ele vai dizer também no pós-fácil. A gente vai ter que entender, né, por isso eu vou voltar um pouquinho para o método de interpretação dos sonhos, sem o entendimento do método, não vai ficar... impossibilita que o leitor, né, compreenda o que ele está fazendo no caso. Isso é muito importante. Isso me parece articulado com o que o Lacan fala, né, desse ponto de vista metodológico, e que outros autores falam. Como é que eu vou explicar isso? Cada autor, né, na hora de fazer uma leitura, né, seja de um conjunto de textos, aqui, seja de um caso, ele vai recorrer a um universo conceitual, epistemológico. Aí pode ser epistemológico, filosófico, metodológico, político, específico. Nem todo autor deixa claro qual é esse universo que ele está empregando para fazer determinada leitura. De um conjunto de textos, por exemplo, do Lacan. Né? Por exemplo, temos os comentadores de Lacan, vão comentando o texto, vão pensar o tema das estruturas clínicas. Um comentador decide elaborar um texto, né, uma pesquisa sobre as estruturas clínicas do Lacan. Para fazer essa leitura, né, esse trabalho com esse tema das estruturas clínicas do Lacan, que é vasto, e que está ao longo da obra dele, ele vai fazer um recorte, né? Igual a gente estava falando. Algumas coisas ficam de fora e algumas coisas ficam dentro. Para ler, e o que fica dentro e o que fica fora. Ele vai escolher quais conceitos ele vai trabalhar, porque ele não vai conseguir trabalhar com todos os conceitos, com toda a teorização do Lacan. Né? Pensa, quantos conceitos, quantos grafos, quantos esquemas que tem ao longo da obra. Então ele não vai conseguir trabalhar com todos, então ele vai ter que fazer um recorte. Ele vai assumir uma posição em relação ao texto. Tem gente que lê o texto do Lacan de uma posição mais científica, tem gente que lê o texto de uma forma mais artística, tem gente que lê o texto de uma posição mais filosófico, tudo isso tem a ver com método. Tem uma dimensão política, né?
como se lê o tema das estruturas clínicas. Então, o tema das estruturas clínicas vai ser articulado ao campo social, ao campo da cultura, ou não vai? Vai ser pensado como algo no campo individual, mais uma ordem psicopatológica, individual. Também é uma forma de ler. E isso, então, vai condicionando, né, a abordagem que esse comentador vai fazer do texto do Lacan. Só que a questão é que nem todo autor deixa claro qual é a posição que ele está assumindo. Nem todo autor deixa claro qual é o método de leitura, né, qual que é o universo metodológico de leitura que ele está assumindo ali, né, que ele está tomando para ler o texto, para ler as estruturas clínicas do Freud, por exemplo, nesse caso. É nesse sentido que aquilo que esse autor produziu da leitura só vai fazer sentido se a gente pensar dentro desse universo metodológico, que às vezes está claro ou não. Porque esse universo metodológico cria uma espécie de critérios, cria uma espécie de universo, de cercadinho ali, onde aquilo que ele produziu, os resultados, estão condicionados a ele. Por isso que o Freud vai dizer, só dá para entender o que ele está propondo naquele caso, a leitura que ele está fazendo, a escrita que ele está fazendo, se a gente conhecer esse universo da interpretação dos sonhos. Porque senão vai achar que o que ele está fazendo ali é maluquice. Então só faz sentido os resultados que ele chega por conta desses pressupostos que já estão determinados antes. O Lacan fala isso, né? Depois que a gente terminar essa parte, a gente vai para o Lacan, a gente vai estudar, eu vou pegar todas as citações ao longo, primeiro do seminário 1 e 2, que eu separei, vamos comentando elas, que ele está falando do método. E tem uma das citações que ele vai dizer assim, o critério mínimo para a gente fazer uma leitura de um texto é a gente primeiro entender quais são as regras de compreensão que o autor propõe para a leitura daquele texto. Então, assim, tô roxo. Qual que é o universo? Ué, a câmera sumiu. Ixi, espera que tá roxo de novo. Qual que é o universo? Qual que é esse universo de compreensão que o autor constrói? Porque só dá para a gente entendê-lo a partir desse universo. Ele chama isso de regras de compreensão. Quais são as regras de compreensão que a gente recupera do próprio texto e que vai nos permitir entender o texto dentro daquele universo? Aí ele vai citar o Spinoza e o Maimônides, por exemplo. O Maimônides, ele fez uma leitura ele propõe uma interpretação da Torá, né? Que é o livro judaico. Só que o primeiro capítulo é dizendo, vocês têm que ler o que eu escrevi e a minha interpretação nessa chave de leitura que eu vou indicar para vocês aqui. Você tem que ler isso nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Senão não vai entender. Senão vocês vão ficar perdidos, né? Ele fala, vocês vão ficar perplexos diante do texto, vocês não vão entender. E é pensando nisso, né, que eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco para essa interpretação dos sonhos, para esse método, para entender o que o Freud está propondo no texto. Né? Então, esse texto do Freud só dá para ser entendido se a gente recorrer à teoria da sexualidade e ao método de interpretação dos sonhos. Né? Para entender, de fato, o que o Freud está propondo. Isso quer dizer que a gente precisa aceitar? Que a gente não vai criticar? Não, não quer dizer. Mas para a gente entender o que o autor está tentando comunicar, a mensagem que ele está tentando passar, a gente tem que primeiro entender quais são as regras em jogo ali. Depois disso, a gente pode criticar, né? Tipo, olha, não concordo com essa regra, né? Ele propõe isso, mas no fundo o resultado sai diferente do que é esperado. Aí a gente pode tecer várias críticas, né? Eu tenho alguns grupos de supervisão e a cada, né, volta que a gente dá no grupo de supervisão, a gente faz um encontro teórico. Nos encontros teóricos, a gente está estudando a trajetória da análise, né? A gente passou pela neurose, agora a gente está entrando na psicose. E a gente está estudando um livro esse livro aqui, ó, que a gente está estudando, do Estruturas Clínicas, do Alfred Eldenstein,
E no começo do capítulo que a gente está estudando aqui, que chama Intervalo e Holófrase, né, uma questão preliminar, ele vai deixando claro, nesse livro, no outro também, ele vai deixando claro quais são as regras de compreensão, ou seja, qual posição ele está assumindo em relação à leitura que ele está fazendo desse tema das estruturas clínicas no Lacan. Então, assim, então é uma leitura racional, é uma leitura argumentativa, é uma leitura científica. Ele fala, eu selecionei X conceitos, eu não vou trabalhar com todos. Então, ele vai deixando claro qual que é o universo, né, teórico ali, né, e metodológico, a posição que ele está assumindo em relação ao texto. Então, aí o que ele vai produzir como resultado vai fazer sentido, lógico, dentro desse universo. Se a gente for lê-lo, os resultados dele, a partir de uma perspectiva que tem também, né, mais artística, por exemplo, do tema, ou filosófica, pode ser que a gente não vai entender. Porque aí o referencial se torna outro. Então, isso é interessante, né? Que é a mesma coisa que o Kuhn, né? Que a gente trouxe do Kuhn, em alguns encontros, que o Kuhn fala naquele texto dele de abertura do Atenção Essencial. Por isso, né? Voltar para o método. E o Freud fala isso. Se vocês não souberem, se vocês não tiverem familiarizados com o trabalho que eu desenvolvi sobre a interpretação dos sonhos, vocês não vão entender o que eu estou propondo aqui. Mas, de novo, isso não quer dizer que fazer esse esforço de entender o autor, a lógica, o que ele está pensando, é um primeiro passo, né? Isso não impede que depois, numa segunda volta, a gente faça uma crítica, né, em relação ao texto do Freud, muitas críticas a serem feitas. Então, Freud considerava o caso Dora, né, como o caso primeiro que ele conduziu de fato. Ainda sobre o método no pós-fácil, Freud adverte o leitor que desde os estudos sobre a histeria, a técnica psicanalítica passou por uma revolução radical a partir da introdução de um novo método para análise dos sintomas neuróticos. Ele abandona a hipnose, né, e o método catártico para aplicar exclusivamente o método psicanalítico, originado a partir da interpretação dos sonhos e que ficou conhecido como método de associação livre. Freud fala, na página 35, abre aspas, agora deixa o próprio paciente determinar o tema do trabalho diário, partindo assim especificamente da superfície que seu inconsciente oferece à sua atenção. Esse aqui também é um ponto interessante, sabe? Vou notar aqui. Vou tentar escrever um texto depois. Que é um ponto interessante, que a gente chegou a abordar assim, superficialmente, né, teria que investigar, mas a mudança metodológica parece um ponto central, elementar, para o nascimento, vamos dizer, da psicanálise como tal, né? Para a saída desse momento embrionário, originário, para se constituir como uma psicanálise de fato, né? Como o que se veio a conhecer como psicanálise freudiana de fato. Porque o Freud vai dizer, né, assim, antes ele estava aplicando, ele já aplicou o método hipnótico, aí ele abandona o método hipnótico. Aí ele aplica o método catártico. Aí ele abandona o método catártico. Mas nenhum desses métodos ele considerava um método psicanalítico. Ele vai considerar, né, um método psicanalítico um método que é originado da interpretação dos sonhos. Que aí tem a ver com, né, com a associação livre que a gente vai ver aqui. Então, esse é um ponto importante, né? Me parece que para a teoria freudiana, para a psicanálise, o método, a mudança metodológica, né, a introdução ali do método da associação livre é contemporâneo, assim, não é contemporâneo, né? Implica o nascimento do que seria considerado de fato a psicanálise. Então, o valor do método, né? O valor que o método tem dentro de uma teoria. O método de associação livre, né? Eu não sei se eu anotei aqui para frente, depois se eu anotei eu pulo, mas só para contar para vocês,
não é invenção do Freud. O método da associação livre ele retira da literatura, é um método literário que os autores utilizavam como um método do quê? De escrita. Os autores, então, tinha um autor, eu não vou lembrar agora, depois eu posso pegar para vocês, se vocês quiserem. Ele tem um texto que ele fala disso, que ele explica esse método. Ele é um método que os autores utilizavam para escrever. Tinha um procedimento era o seguinte: escreva durante 3 dias textos, deixando vir, né, para o papel tudo que vem à sua mente sem censura. Esse era o método de escrita. E é daí que ele retira, né, o método da associação livre. Então, ele não inventou, ele incorporou à psicanálise esse método. E isso produz uma virada, então, dentro da psicanálise. O outro objetivo do Freud, né, nesse texto, é demonstrar como a sexualidade é a causa dos sintomas no quadro histérico. Assim, compreender a vida sexual dos pacientes seria o caminho para a solução das problemáticas neuróticas. O método psicanalítico terá como meta criar condições para que essa compreensão possa se realizar através do desvelamento do conteúdo inconsciente deduzido das variadas manifestações psíquicas, sonhos, sintomas, atos falhos. Então, o Freud está defendendo uma tese, né? Ele está tentando defender uma tese no texto, de que a sexualidade é a causa do sintoma histérico, né? É a causa dos sintomas no quadro histérico. E ele vai fazer todo esse trabalho, vai tentar fazer esse trabalho com o caso Dora, tentando demonstrar isso. E aí, para demonstrar isso, ele vai usar um método psicanalítico, né? Que aí é muito parecido com o método de interpretação dos sonhos, né? Que é pegar por exemplo, nos sonhos, né? Se pega um trecho dos sonhos, algo dos sonhos que o paciente contou. Eu não sei se eu trouxe esse método, eu não sei se eu trouxe. Eu estou achando que eu ia falar dele hoje, mas não está aqui. Eu vou falar então, eu vou explicar. Eu falei que eu ia falar, mas não está aqui. O método é o seguinte. Depois eu posso passar para vocês também, se vocês quiserem, onde está, onde esse método está apresentado. Mas o método é o seguinte. E dá para ver o método dentro do caso Dora. Ele vai pegar o sonho, tá? A pessoa chega e conta o sonho. Ele vai fragmentar o sonho. Então ele vai dividir o sonho em partes, né? É como se pegasse um texto, pegasse as frases do texto, né? E dividisse, separasse. Aí ele vai pegar uma frase e vai falar para o paciente, associe sobre isso. O que isso te lembra? Aí vai associando. Associe sobre essa outra parte. Isso é associação livre, né? O que isso te lembra? Vai associando. Isso é uma parte, né? Não é o suficiente. Porque com isso, né, ele vai tentando articular com outros saberes ali, com outras informações que ele já tem sobre o caso. E vai orientando, inclusive, né, essa associação, que é livre, entre aspas, né, porque não é tão livre assim, né, porque a gente vê que o Freud está direcionando também a associação de acordo com o saber que ele já construiu sobre o caso. E esse seria o método de interpretação dos sonhos. Então, aí é como se esse processo, né, de recorte, isolamento, é tudo um procedimento metodológico. Você toma o sonho, não no todo, mas em partes. Tem um recorte. Aí você pega essa parte e pede para o paciente analisar, associar sobre isso. E essa associação, você vai articulando com outros elementos que ele já trouxe, com um objetivo, que essa associação, né, esse encadeamento, né, desvele, né, revele um conteúdo inconsciente, né, o qual ele está atrelado, mas que esse material do sonho vem encobrir. Então, esse seria o procedimento, né, em linhas gerais. Mas isso seria o procedimento para análise dos sintomas também, das queixas, né, de toda a problemática que a paciente ou o paciente traz, seria, desse ponto de vista da associação livre, o método.
Só que a associação livre é uma parte, né? Isso, por exemplo, então você propõe que o paciente, sei lá, o paciente vem e te conta alguma coisa da vida dele. Aí você pode perguntar, mas o que você pensou sobre isso? O que isso te remete? Ele vai associando. Isso é uma parte do método, que eu acho que, não sei se às vezes fica muito claro. A segunda parte do método, e o que fica claro no caso Dora, é que o Freud monta uma leitura sobre esse material que é produzido, a partir das hipóteses teóricas que ele já tem da histeria. Assim, já está enviesado, né? A leitura dele já está enviesada. Assim como nossa leitura está sempre enviesada na leitura dos casos, né? Pela teoria que a gente, né? Pela teoria que a gente estuda, como a gente a reconstrói para nosso trabalho, né? Porque senão, né? Assim, se a gente não nos orientarmos pela teoria para analisar os casos, né? A gente analisaria pelo quê? Aí a gente não estaria fazendo psicanálise, né? A gente estaria com bom senso comum, né? Lacan, inclusive, fala isso. A psicanálise são seus conceitos. Fora dos conceitos, não há psicanálise. Que aí, no caso, né, da clínica, né, os conceitos vão se tornando operadores de leitura. Claro que de uma forma diferente, né? Porque na hora a gente não está, né, pensando exatamente nos conceitos, tá? Mas esse é outro assunto, né? E aí ele vai comentar na página 155. De qualquer modo, né? Eu acho que aí foi esse ponto que você trouxe. Você trouxe, Aline, do recorte, na página 155. De qualquer modo, com essa publicação tão incompleta, eu quis atingir duas coisas. Ele assume que é incompleta, né? E sempre vai ser incompleta. Em primeiro lugar, mostrar como complemento a meu livro sobre a interpretação dos sonhos, de que modo se pode utilizar essa arte, de resto inútil, para desvelar o que está escondido e recalcado na vida anímica. Na análise dos dois sonhos aqui comunicados, também se considerou a técnica da interpretação dos sonhos, que é semelhante à técnica psicanalítica. Então, ele pensa como um complemento a esse livro da interpretação dos sonhos, ele demonstrando a técnica da interpretação dos sonhos, que é semelhante à técnica psicanalítica. Ele queria, tanto que ele fala que o título que ele ia dar inicialmente era Sonho e Histeria, ou Histeria e Sonho. São esses dois elementos, né? Em segundo lugar, eu quis despertar interesse por uma série de relações que hoje ainda são totalmente desconhecidas da ciência, porque só podem ser descobertas mediante a utilização desse determinado procedimento. Olha que interessante, né? Eu quis despertar interesse por uma série de relações que hoje são desconhecidas pela ciência. Só podem ser descobertas pela utilização desse procedimento, que é o método de interpretação do sonho. Então, ele está propondo que assim, o método, olha o valor que ele dá para o método, né? Esse método permite a gente ver coisas, destacar coisas, enxergar coisas que nenhum outro método permite. Ao tamanho, né? Assim, quanto ele crê que esse método dele é inovador. E, de fato, métodos de leitura diferentes implicam em resultados diferentes. Isso é algo também, né, que também é uma das hipóteses que a gente trabalha aqui, né? Que o método de leitura empregado por um autor para ler um conjunto de textos, ou de um pesquisador para ler um conjunto de textos, já condiciona antecipadamente os resultados que ele vai chegar. Cria uma espécie de um cercadinho para o caminho. Já cria um cercadinho. É claro que a gente pode ir mudando, né? E aí vai mudando esse cercadinho, né? A gente vai, não é estático também, é flexível, né? Esse cercadinho. Mas ele condiciona. Por isso eu gosto tanto desse texto do Kuhn, que lá dá para a gente ver claramente como uma mudança, né, na dimensão metodológica produziu uma leitura dos textos aristotélicos outra. Que ele fala, Descartes estava equivocado na leitura dele do Aristóteles.
ele fala ele critica o Descartes, o Kuhn. Estava equivocado, porque ele não escolheu um método adequado. E o Kuhn fala, para mim, a busca da minha vida na pesquisa é encontrar um método adequado para se ler os textos. Ele fala assim, na cabeça dele, só existe um ou pouquíssimos que são adequados para um conjunto de textos. Não dá para se ler de qualquer jeito. Aí é uma outra, né, vamos dizer assim, uma outra dimensão, né? É que o material com o qual você vai trabalhar e pesquisar, ele também condiciona o método que você pode utilizar. Não é aleatório. Então não dá para aplicar qualquer método, a qualquer conjunto de textos, a qualquer material. Ele vai resistir, né? Como se tivesse vida própria, né? Ele vai resistir. Então, Freud, né, vê como uma inovação, né, de fato é uma inovação, foi uma inovação. Aí ele termina, de fato, ninguém conseguia ter uma intuição acertada sobre a complicação dos processos psíquicos na histeria, nem da coexistência das mais variadas moções, nem do vínculo mútuo entre os opostos, nem dos recalcamentos e deslocamentos. Não teria como ter, né? Assim, não teria como se ter, né, essa intuição acertada sobre os processos psíquicos, porque não se estava pensando os sintomas histéricos como causados por processos psíquicos. Não nesse sentido que o Freud estava pensando, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Anteriormente a gente estava fazendo isso, né? Eu falava até meio-dia, aí a gente abria para comentários, perguntas, para uma conversa. Aí o que vocês acham, né? Se alguém tiver algo, quiser comentar, perguntar. Eu posso continuar também, aí se surgir no meio do caminho, vocês falam, vocês perguntam, né? Porque como não é uma apresentação, vamos dizer, fechadinha, né? Eu não consigo fazer isso. Nunca consigo, sabe, fazer, ai, tem começo, meio e fim, ai, pronto, acabei, agora... Até porque aqui a ideia é um work in progress, né? Assim, também poder comentar coisas que pensou, da gente conversando, né? Talvez construir um método aí, né, Gabriel? Mas olha, queria... primeiro assim, estou achando super interessante essa possibilidade real aí da gente fazer uma leitura outra, né, de um texto clássico e pensando mesmo que uma leitura que tem que ter uma chave mesmo, né? Uhum. Abre várias possibilidades aí, estou bastante curiosa para ver o que vem lá na frente com o Lacan, né? Uhum. Mas assim, o que eu queria comentar, retomando um pouquinho aí nesse período, algumas leituras, né? Eu me deparei com um texto do Joel Birman, que ele vai fazer uma análise do caso Dora, e ele vai chamar a atenção para a questão do estilo de Freud. Porque a gente sabe que o Freud ele vai fazer todo um romance dos casos também, né? Uhum. E que, um romance, bom, né? é uma estratégia, né, para, digamos assim, uma expressão mais moderna, para ter engajamento, né? Então, você atrai os leitores né? ali. As pessoas viam como romance, né? Exato. Como romance. Então, enfim, o Birman ele vai chamar atenção para essa questão do estilo literário de Freud, né, que é reconhecido, inclusive depois com o Nobel da Literatura, enfim. Sim. E ele vai apontar para um absurdo, né, de algumas leituras desse caso, que seria pensar a ideia da psicanálise aplicada. Que, enfim, eu penso que seria interessante se a gente pudesse, em algum momento aqui do grupo, se vocês se interessarem, evidentemente, a gente talvez se aprofundar um pouco nisso, né? Que eu penso que aí pode ter, de fato, digamos, uma inserção, né, da gente poder interpretar realmente o que é da psicanálise nesse caso, sabe? Uhum.
E, então, essa é na verdade, é uma observação que eu estou fazendo, mas eu queria mesmo era fazer uma pergunta a você, ao grupo, se alguém conhecer, porque me interessou bastante essa ideia do estilo. Ah, sim. Não sei se você já visitou aí algumas compreensões sobre isso, porque o Birman ele chama atenção para o estilo literário do Freud. Do Freud, sim. Mas eu queria pensar no estilo da clínica, sabe? Então, sim. Primeiro, eu queria que depois você pudesse passar esse texto, ou pelo menos o nome, né, pra gente. Sim, ele está num livro que, enfim, tem outros autores, né? O Birman é um dos autores, é uma coletânea, mas eu passo. Tá. Você depois coloca lá no WhatsApp. Acho que é melhor a gente compartilhar pelo WhatsApp, porque aí todo mundo tem acesso, quem não legal. conseguir ver hoje. Tem gente que não consegue vir, acompanha a distância, pode depois, né, assistir o vídeo lá e recuperar, Sim, né? sim, claro. Então, o que você foi falando, o que eu pensei, né? Tá. Muitas questões do que você trouxe, assim. Primeiro, no começo, qual versão você leu O Caso da Hora dessa vez? Na mesma que você. Você viu que no começo também o Giannini fala do estilo do Freud. E lá ele vai dizer que tem muitas dimensões, né, o estilo do Freud. Tem esse estilo literário, mas também tem um estilo científico. Você vê que ele fala da ciência aqui, que eu estou propondo um método que nunca ninguém pensou e que isso desvela coisas. E ele tinha esse movimento também de busca de ser reconhecida a psicanálise como ciência. Então também tem uma dimensão científica. No começo nesse caso Dora, ele fala assim: eu não escrevo desse jeito porque eu quero. O caso, o objeto psicanalítico me obriga a escrever desse jeito, como um romance. Eu não queria escrever assim. Que ele, né, vem da neurologia, né? Assim, então ele queria escrever como um cientista, né? Então ele disse que ele é obrigado a escrever assim. Eu acho mais por esse ponto de vista do estilo da pesquisa, né? Eu não vou lembrar mais assim, elementos sobre esse ponto, porque eu li algumas coisas sobre o estilo da escrita, mas a ideia parece que a ideia é assim, então, por conta da característica do caso, ele foi optando por escrever meio como um romance, mas tentando também fazer uma articulação, uma leitura científica ali do caso. Isso que eu penso, por um lado. Você falou de estilo, tem um livro novo do Dunker, que chama O Estilo de Lacan, que eu estou lendo. Deixa eu pegar aqui, esse é o Estilo de Lacan mesmo. Ele fala algo, e aí tem a ver com isso, me lembra esse negócio da clínica que você falou. Vê. Esse eu acho que a gente não vai conseguir em PDF, porque ele é muito recente. Nossa, pior que eu acho que alguém já... Não, não é isso não. Eu vou colocar lá no grupo da Amazon, tá? Depois chama O Estilo de Lacan. Tem uma coisa que ele vai recuperar todo o estilo do Lacan, como é que é o estilo do Lacan na perspectiva dele, vários elementos, assim, né? Daquele jeito que o Dunker escreve, né? Assim, muito erudito, né? Assim, com muitas referências, né? Só que ele fala uma coisa que eu achei tão interessante, que ele está falando da relação com o texto, mas eu acho que tem a ver com a clínica. Ele fala, o estilo não é individual. O estilo, ele se dá no encontro. O estilo do psicanalista, ele não é individual. Aí eu tenho o meu estilo, como psicanalista. O estilo, ele varia de paciente para paciente, porque ele depende do encontro. Eu acho, né, eu estou derivando do que ele falou, mas eu acho que isso faz muito sentido, porque assim, tem paciente que você é mais bem-humorada, não tem paciente que você é mais séria, não tem paciente que você fica mais relaxada, mais tranquila para atender, tem paciente que você fica mais tensa, você pensa mais do que você fala, tem paciente que você não, né, você não se preocupa muito com o linguajar. Então, o estilo, tem paciente que a sessão dura mais, tem paciente que a sessão dura menos, né? Tem paciente que você fala mais, tem paciente que você fala menos. Então, um estilo, eu gostei muito dessa ideia do estilo não como algo individual, que eu acho que rompe com essa ideia do individualismo, né? Assim, aí eu tenho um estilo e cada um tem seu estilo. E também no texto, agora pensando agora isso, né?
também é isso, assim, o estilo de escrita, o estilo de leitura também vai depender do texto. Assim como o Freud falou, eu escrevi num romance, né, esse estilo literário, porque ele sentia que era isso que demandava o texto psicanalítico dos casos. Então, eu gostei muito dessa ideia do estilo como uma construção de um encontro, seja com o texto, com o material, com o paciente. Então, eu gostei muito dessa ideia. Menos individualista, né? É um pedacinho lá que ele fala. Só um minuto, só mais um comentário sobre essa discussão de psicanálise aplicada. Quando eu estava no mestrado, tem toda uma discussão sobre psicanálise aplicada, psicanálise implicada, psicanálise extramuros, psicanálise, né, que é uma tentativa, que é uma crítica em relação à ideia da aplicabilidade da psicanálise, né? Eu não vou lembrar, eu até trago essa discussão, né, na parte metodológica da minha dissertação, eu não vou lembrar exatamente como que eu encaminho lá, mas tem a ver com método, né? Sim. Pensando na clínica, né? Vamos pensar na clínica. Os conceitos psicanalíticos, essa é uma questão para mim. Os conceitos psicanalíticos são aplicáveis à clínica, né? No trabalho clínico? Não acho que são aplicáveis. Eu acho que os conceitos psicanalíticos eles nos servem como nos servem como operadores de leitura. Nos permitem, igual o Freud vai fazer aqui, nos permitem ler, entender, compreender, né, por uma certa chave, e interpretar, consequentemente, por uma certa chave, aquilo que o paciente está trazendo. Criar hipóteses, produzir intervenções. Mas não sei se não são conceitos aplicáveis, eu acho. Eu concordo. Aliás, eu critico quem faz isso um pouco, né? Porque eu acho que escapa muito da compreensão do próprio conceito, né? E da própria psicanálise, consequentemente, né? Então, e de alguma forma, né, quando a gente está pensando em método de leitura, em chave de leitura, esse campo da aplicação da psicanálise merece também um método, sabe, para a gente entender. Por que as pessoas falam de aplicar a psicanálise, né? Aplicar os conceitos psicanalíticos no caso, né? Sim. Então, parece que falta um método mesmo de leitura, né? Enfim. Que é o uso que se faz, né? Porque, por exemplo, essa é uma questão, por exemplo, de psicanalistas, muitos psicanalistas, por exemplo, que vêm na supervisão, falam disso. Eu não sei, eu faço seminários, eu estudo Lacan, tem gente que fez até mestrado, mas eu não sei como que eu conecto essa teoria com o caso. Às vezes consegue conectar no sentido de fazer uma aplicação, né? De explicar o caso pela teoria. Mas na hora de atender, como é que toda essa teorização, esse estudo, comparece no momento do tratamento? Sim. Não, é um gap, eu acho. É um gap de pesquisa, assim. Não é uma coisa simples. Porque, por exemplo, a gente tem aqui, né? O Freud traz recalcamento, sonhos. Como que você operacionaliza isso ali no momento, né, da prática? De ler, de criar hipótese, de intervir. Mesmo a teoria das estruturas clínicas, por exemplo, da neurose. Como é que se operacionaliza? Porque não adianta você falar, esse caso é neurose. Esse caso é neurose por causa disso, disso, disso. Faz o quê com isso? Como é que você opera com isso na clínica? Porque se não cai, acho que quando é aplicado, pode cair no campo explicativo, né? Então o paciente se posiciona na relação com o outro porque ele é neurótico. O paciente sofre desse jeito porque ele é neurótico. Aí cria algo explicativo, mas que não leva para lugar nenhum, né? Não leva para lugar nenhum. Dizer que um caso é neurótico, psicótico, perverso que seja, não resolve essa problemática de como operar com o conceito. Mas eu acho que o estudo dos métodos de leitura pode nos ajudando com o tempo, né, a pensar como operar. Porque o Lacan não propõe uma psicanálise aplicada, né? Ele até faz uma crítica do ponto de vista técnico, né, assim, de construir uma técnica, então... Mas a gente e é o que você trouxe do Lacan, né, de que ele entende a psicanálise com os conceitos como operadores de leitura, e ponto, né, parece que é isso. Na minha cabeça é como se fosse assim,
Vamos pensar, sei lá, a fórmula do fantasma. A fórmula do fantasma me ajuda a construir uma forma de pensar o caso, mas não de explicar o caso. Não explica, mas cria, é como se me ajudar, né? Ou o estudo da lógica, por exemplo, né? Ou dos elementos ali que a gente encontra no Lacan, é como se me levasse a um estado de pensamento, né? Que cria uma chave de leitura que faz eu ler o caso de por um determinado viés. E aí construir uma hipótese, produzir uma intervenção a partir desse viés. Mas não no sentido de explicar o caso. Que o Lacan, inclusive, critica essa ideia de explicar o caso. Né? Ele tem ele vai citar alguns psicanalistas, eu não vou lembrar se é no seminário 1, que ele vai mostrar como alguns psicanalistas usavam a teoria do Édipo para explicar. Né? Então é por isso que a pessoa sofre assim. É por isso que a pessoa se relaciona assim. É porque no Édipo dela, ela passou isso e isso explica. Mas não é isso. Isso não ajuda. Isso encerra uma leitura ali que não é dialetizável, né? Acho que isso fecha numa perspectiva que não é produtiva na clínica. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que cria uma forma de pensar e de ler, né? Isso pensando na clínica, né? Aí depois tem que pensar também como se monta um caso, né? Na hora de escrever, eu acho que tem algumas diferenças quando você vai escrever, né? Isso exclui o real também, né? Quando você fica fechando ali, é por causa disso, né? Porque o real inclui uma impossibilidade ali de fechamento, né? Porque a explicação desse jeito, né? Não inclui o não saber, né? Eu acho que assim, esses operadores de leitura teórico nos levam a produzir um saber sobre o caso, mas um saber não todo, que a todo tempo pode ser, né, reelaborado, e reelaborado, e reelaborado. Vitória? Eu achei interessante essa parte que você trouxe dos conceitos como operativos, né? Porque hoje, para mim, está um tanto claro de que os conceitos da psicanálise, eles vão servir, entre aspas, né, de servir, mas para mim, enquanto analista, para formalizar aquele caso, porque os direcionamentos e as direções em que o caso vai tomando tem a partir dessa formalização, mas também desse encontro, que é o que você diz, de que o estilo do analista, ele não é fixo, é a partir do encontro, assim como também os direcionamentos partem desse encontro, né? E eu lembrei de uma frase de uma colega analista que era por essa via de o analisando também vai te dizer que aquela intervenção não funciona com ele. Por mais que você esteja utilizando ela em outro caso, que está funcionando com aquela pessoa, aquela intervenção mais diretiva está funcionando, mas com o outro caso não está funcionando. Então, o analisando vai te dar indícios disso, e é por isso que esse estilo surge no encontro e torna a psicanálise muito interessante, porque é dialético. A dialética, não dá para fugir disso, né? Até mesmo o seu estilo enquanto analista, ele vai ser do encontro. E a aplicabilidade, se é que é possível, de conceitos, não é o conceito em si, mas a partir dessa formalização do seu trabalho enquanto analista e desse encontro, né? Eu pensei muito por aí também. Sim, sim, concordo. Sim. É no caso a caso, né? Assim, por isso essa ideia do caso a caso, do particular. Exato. E aí faz sentido o seu caso a caso, porque tem uma formalização, mas que depende do encontro. E não é uma intuição, porque quando estudava psicanálise ali meio misturada, né? Era uma ideia muito do caso a caso, quem vai dizer o analisando. Você vai sentir na hora, como se realmente fosse uma intuição. Mas não é, o caso a caso do processo depende também da sua formalização do caso, né? Enquanto analista. Sim. Depende da formalização. Como você vai se posicionar, como você vai ler as hipóteses, você vai construir as intervenções, depende da formalização do caso. Que é um trabalho do analista,
Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, na construção das hipóteses, né, tem uma participação do analisante, que depende do encontro, igual você está dizendo. Né? Porque senão você pode formalizar. E aí você vai tentar fazer aquilo operar, no caso, não opera. Aí você tem que mudar, né? Aline? Eu fiquei pensando, junto com vocês aí, com a questão que a Cristiane trouxe, porque também me intrigou no texto do Freud o fato de que ele... vocês estão me ouvindo? Aham, sim. Eu vou tirar uma Tá. foto depois para postar. Que ele, nesse texto, ele vai falar, né, da etiologia da neurose, da interpretação dos sonhos, que esse é o objetivo dele, da teoria da sexualidade, enfim, e que ele vai trabalhar com os conceitos, mas que ele não é um texto sobre técnica analítica. Ele fala isso numa partezinha lá, numa frase, eu não lembro em qual altura do texto, antes de começar o item, o quadro clínico. Embora eu acho que ele traz bastante coisa sobre a técnica analítica, né? Mas ele fala que não é. E eu fiquei pensando se isso não tem a ver com essa questão, né, de como que a gente mistura essas coisas, conceito e técnica analítica. Acho que é interessante a gente pensar como o próprio Freud, nesse texto, talvez já tivesse dando uma dica, assim, do tipo, olha, às vezes não dá para misturar, às vezes essas coisas têm que ser pensadas separadas, porque ele mesmo está usando aqui, eu acho, né, agora, pensando com isso que a gente está falando aqui, os conceitos como operadores mesmo, né, ou orientadores para ler o caso, mas não como algo. Ele fala, ó, isso ele fala isso, né? É do caso a caso. Então, nesse caso, o conceito, né, dá para ler tal coisa, mas ele tem muito cuidado, parece. Ele vai com dedos ali, com jeitinho, né? Então, e isso eu acho que tá, isso que a Cristiane pegou e tal, tá um pouco na entrelinha do texto, não tá tão explícito, mas eu acho que já tá ali no texto. Fiquei pensando alto aqui. Sim. Porque a hora que você foi falando, eu fiquei pensando, acho que dá para fazer uma diferenciação entre método e técnica, né? Também não é a mesma coisa. Ele está propondo um método, né, psicanalítico, o método de interpretação dos sonhos, o método de tratamento, mas ele não propõe, né, as técnicas, né? Mas é que aí quando a Cristiane perguntou sobre a psicanálise aplicada, eu pensei na técnica, né, e não no método. Sim. Não sei mas é uma se faz sentido. Então, mas é uma diferenciação importante que, por exemplo, eu não sei te dizer qual que é. Né? Como é que a gente diferenciaria método e técnica? É uma questão importante. E é uma questão importante também, eu acho que ao longo da obra dele, porque ele faz algumas recomendações, né, do que o médico, do que o psicanalista não poderia fazer no tratamento. Ele tem texto sobre o método psicanalítico, mas ele não tem sobre a técnica, né? Que ele vai deixar para o tato do psicanalista, ele fala, né? Deixa para o tato do psicanalista essa dimensão técnica. Então ele não propõe uma técnica, né, ou um conjunto de técnicas. Ele diz o que não pode fazer, né? Porque ele entende que não pode fazer. E depois mas de fato é uma questão. É uma questão. Então, eu acho que é uma questão. É um problema para se investigar. E depois isso se segue no Lacan, que o Lacan faz uma crítica técnica dos, né, pós-freudianos, né, meio que bane isso da discussão, né, da proposta dele de pensar a psicanálise, e também não vai dar atenção para a técnica. E aí, será que a questão, essa palavra, né, o estilo, não vem para misturar um pouco método e técnica? Você teria que pensar, não sei te responder. Não, eu também não, é só para pensar mesmo. Teria que ver né, como a gente poderia definir estilo, né? Que é o que o Duncan está tentando fazer lá naquele livro dele, né? Qual que é o estilo do Lacan, né? Estilo de Lacan. Mas são questões importantes, eu acho, né? Pode ficar de fundo, né? Assim, né? Para ir vendo com o tempo. Porque vai voltar, né? Assim, essas questões vão voltar, porque são questões que estão nesse universo que a gente está discutindo. Tá bom? Agora, Felipe?
Oi, eu só ia perguntar, né? Eu cheguei um pouco atrasado, a primeira vez que eu venho, mas estava Aham. acompanhando a discussão de vocês e eu estava pensando aqui, que o método e se o método e a técnica eles vão confluir, tipo, ao longo do nosso percurso aqui na Pola, né? Dentro desse grupo que a gente está. Uhum. Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que porque tanto no campo da psicologia, eu tenho tanto o privilégio quanto o desprivilégio de ver que outras abordagens vão criticar muito a gente Hum. por exemplo, eu tenho uma grande amiga da TCC, mas que respeita muito a psicanálise, etc e tal, e ela fala, putz, o único problema é que todas as questões, quando começa a falar de psicopatologia, a psicanálise ela ainda se dissocia, ela se dissocia do mainstream, ela mantém categorias como a neurose, a psicose, a perversão, Uhum. etc. Ela não vai ceder para o mainstream do DSM, ela não vai ceder para a psicopatologia geral, então mesmo Jaspers e outras coisas. Eu queria entender melhor o que você pensa sobre isso, não sei se a pergunta é mal formulada, enfim. Então, eu acho que vai ser algo que a gente vai ter que construir essa diferença entre método e técnica, eu acho que é importante. Eu já pensei, eu não consegui ainda fazer uma diferenciação sobre isso, mas eu acho importante. Porque eu penso assim, o método, a técnica está dentro desse guarda-chuva do método, né? Então, as técnicas podem ser, inclusive, formas de viabilizar a operação do método. Mas aí a gente teria que, né, acho que talvez eu teria que fazer uma definição melhor do que seria um método. Mas eu acho que isso com o tempo seria possível. Agora, isso que você diz, né? Eu acho que tem uma diferença da psicopatologia e do DSM, eu acho que tem uma diferença, né? Porque eu acho que sim, a psicanálise, né, assume, né, no geral, né, os psicanalistas, uma postura crítica em relação ao DSM, especialmente o que o DSM virou, né? Assim, ele virou meio um protocolo diagnóstico baseado em critérios ateóricos, né? E a gente sabe que não tem nada ateórico, como se fosse neutro, né? Mas se tentou apagar, né? Limpar essa dimensão teórica do DSM, que antes estava muito articulada à psicopatologia. Então eu acho que o DSM não é igual à psicopatologia, são campos diferentes. Agora, esse campo da psicopatologia, eu acho que é um campo interessantíssimo para o psicanalista pesquisar, investigar. Você falou dos manuais de psicopatologia, né? Tem os grandes psicopatólogos, né? Assim, o próprio Lacan, né? Tira conceitos, né? Por exemplo, do automatismo. Como é que chama? Automatismo. Uma espécie de automatismo psíquico, né? Que ele tira do Clarembault, né? Assim, ele tem um. Então, assim, eu acho que o estudo da psicopatologia, a interlocução com a psicopatologia, eu acho bastante interessante, né? Não vejo muito, né? Hoje em dia, sim, pelo menos na maioria dos textos psicanalíticos. Tem um pessoal, por exemplo, da Unicamp, o Mário Eduardo Costa Pereira, ele tem uma discussão forte, né, em situação entre a psicanálise e a psicopatologia. Né, eles têm até um laboratório, né, assim, não sei se existe mais esse laboratório, essa revista da psicopatologia fundamental, que era uma articulação entre psicopatologia e psicanálise. O próprio Dunker tem uma articulação forte entre psicopatologia, o campo da psicopatologia, como um campo teórico, independente da psicanálise, com a psicanálise. Então, eu acho que dá para a gente articular e aprender muito com a psicopatologia para pensar diagnóstico, para aprender a pensar diagnóstico, por exemplo, clínico. Mas, de alguma maneira, se dissociou mesmo, né? Eu não sei, quando eu trabalhava, há muitos anos atrás, né, que eu trabalhava num serviço de internação psiquiátrica. Naquele momento, eu lembro que a gente estudava muito psicopatologia. Na faculdade, eu estudei psicopatologia, tive aulas de psicopatologia, de psicologia, né? Não sei se se na faculdade as pessoas hoje ainda estudam. Dentro das escolas de psicanálise, não sei se as pessoas estudam, se isso aparece como um campo importante. Mas a psicopatologia é importante, eu acho, para o psicanalista, né? Mas não saberia Sim, dizer muito além disso, assim, não é um campo que eu estudo, né? Que eu investigo. mas obrigado, eu segui a pessoa que você falou aqui e vou ir atrás.
O Mário Eduardo? Ele é bem interessante. Tem vários. Pega aquela revista chamada Psicopatologia Fundamental. Eu não sei se é da Unicamp ou se é da PUC. Deixa eu ver aqui. Psicopatologia Fundamental. Revista. É uma associação universitária de pesquisa, então deve agregar mais de uma universidade. Eu vou passar lá também. Que é também uma revista importante, né, nessa articulação. Bem, mas é isso, pessoal, por hoje. Deu nosso tempo. Obrigado pela participação de vocês. Aí a gente continua, então, daqui 15 dias, tá bom? Beleza. Até lá, pessoal. Tchau. Obrigada, Gabriel. Tchau.